Quando a gente fala esse assunto, né, primeiramente vamos agradecer a Cristiane Neves, que sugeriu o tema, né? Sugiram tema também para as próximas lives, o tema que vocês sugerirem pode ser contemplado, né, para eu estar falando aqui. E nós vamos ver hoje de que forma a alimentação baseada em plantas e a medicina integrativa pode contribuir no cenário dos ovários policísticos. Em primeiro lugar, vamos compreender o que são ovários policísticos. Ovários policísticos, né, eles são muito comuns, eles afetam existem cerca de 2 milhões de novos casos no Brasil todos os anos. Tem sido assustadora a quantidade de pessoas que eu tenho pego, né, em consultório que tem esse problema hoje em dia. Não era assim, logo que eu me formei, né, então o negócio é uma coisa que realmente vem aumentando, não só, pelo menos a minha observação clínica, né, eu venho observando que cada vez mais mulheres, né, as meninas têm menstruado cada vez mais cedo, as mulheres têm tido muitos problemas, né, nessa região de ovários policísticos, endometriose, miomas, etc., né, e acredito eu, pela minha leitura, que existe um papel ambiental e alimentar muito importante nisso. E nós vamos falar sobre isso hoje, tá, gente? Então, nós temos hoje em dia compreendido, né, a questão dos ovários policísticos como a síndrome dos ovários policísticos. E como quase todas as síndromes, né, ou muitas síndromes, ela se apresenta de maneira espectral, ou seja, a sintomatologia ela varia muito de pessoa para pessoa, não é sempre igual, nem todas as pessoas têm todos os sintomas. E a gravidade, a severidade, né, do caso depende, é variável também. Então, existe uma conjunção de fatores genéticos e fatores ambientais, é multifatorial, a causa real ainda não é totalmente esclarecida, mas existe essa conjunção de fatores, né, que fazem com que as mulheres apresentem essas alterações no ovário. Então, esses cistos, né, todos os meses, né, existem, desde que a menina começa a mimarca, né, que é a primeira menstruação da menina, né, ocorre, né, tendem a ocorrer os ciclos, né, com ovulação, e havendo ovulação, um óvulo, ele escapa do ovário, não havendo, né, só que algumas vezes acontece de ficarem, os ovários aumentarem de tamanho, e de alguns óvulos ficarem por romper a membrana, não romperem, e ficarem amadurecidos ali, dentro do ovário. Mais ou menos em palavras simples, né? É isso, tá? Em palavras médicas, a gente poderia falar diferente, mas basicamente é isso, tá? Os ovários, eles podem ficar ou não aumentados de volume, né? E a gente encontra ali vários cistozinhos. Primeiramente, eu gostaria de colocar que no início nos primeiros 2 anos de menstruação, a menina menstrua, né, memarca, e nos primeiros 2 anos de menstruação, é extremamente comum a gente observar esses ovários policísticos e depois eles desaparecem por si. Porque no começo, né, dos ciclos da mulher, é como se fosse um relógio descompassado que aos poucos fosse entrando no ritmo. Então, a gente precisa respeitar pelo menos 2 anos de menstruação, no início dos ciclos menstruais, até que a coisa engrene. E a mesma coisa acontece na menopausa, só que daí a coisa desengrena, é o contrário. E a minha preocupação é que eu vejo muitas meninas tomando anticoncepcional, começando a tomar anticoncepcional antes de 2 anos de menstruação constituída, né? E tomando anticoncepcional cada vez mais cedo, né? Então, isso é uma coisa preocupante, ao meu ver. É claro que cada caso, que isso varia de acordo com o caso, né? E eu respeito muitos ginecologistas, no meu caso, a gente pode trabalhar em conjunto, né? Eu da medicina integrativa e nutrologia trabalhar em conjunto, em sinergia com o ginecologista, com o endocrinologista, né? E somando em prol de ajudar o paciente. Certo, gente?
Então a gente precisa entender isso. Então, entendendo, né? Então, o que pode acontecer, né? O que pode acontecer? Que está previsto dentro do quadro clínico da síndrome dos ovários policísticos. Está previsto, né? Pode acontecer obesidade, acne, pelos na face, resistência à insulina, dislipidemia, ou seja, desregular o colesterol, aumento de peso, certo? Irregularidade menstrual, a menstruação abundante, menstruação dolorosa, e pode, em alguns casos, levar à infertilidade. Certo, gente? Então, tudo isso acontece. Então, do ponto de vista psicossomático, nós precisamos entender que as doenças, elas têm causas emocionais também. E a gente vai falar hoje das causas psicossomáticas, das causas ambientais, das causas alimentares, tá? E basicamente a gente vai falar de todas essas coisas. Então vamos começar aqui com as causas psicossomáticas. Para a psicossomática, o ovário, ele está relacionado com a criatividade da mulher, com a energia de criação e com a relação dela com relação ao feminino. Lembrando que os ovários, né, inclusive os próprios óvulos da mulher, eles são formados quando a mulher ainda está no útero de sua mãe. Quer dizer que uma mulher que está gestante de uma menina, ela já carrega, além de sua filha, os óvulos que gerarão seus netos e netas. Isso é importante a gente saber, porque às vezes muitas manifestações psíquicas, né? Quem trabalha com constelação familiar, né? A Vera, né, Vera, que trabalha com constelação, tem essa visão do ser humano mais ampliada, né? Então, nós trazemos, às vezes, muitas coisas que vêm lá atrás, né? Isso é explicado, além da constelação familiar sistêmica, né, de Bert Helling, é explicado também pela questão da memória celular, né? Nós carregamos isso, nós carregamos todo esse peso da ancestralidade, né? Por isso que existe sempre um slogan, né? Que cada mulher que se cura, ela ajuda a curar uma geração que vem após ela, né? Então, isso fica muito evidente no evento que eu fiz, chamado SUFENE, em 2015, Simpósio de Saúde Feminina Integrativa. Tem até, eu vou colocar depois o link na descrição do vídeo, onde tivemos vários vídeos de vários profissionais sobre saúde feminina integrativa, e nós colocamos várias questões como essas que eu estou trazendo aqui, tá? Então, é importante entender que se a mulher está trazendo alguma patologia para essa região do baixo ventre, que é uma região que está compreendida pelo segundo chakra, né? Os chakras vêm do hinduísmo, né? Do estudo dos hindus, que acabaram repercutindo na medicina ayurvédica, né? Medicina indiana, né? Esse conhecimento dos chakras e suas ligações com as glândulas vem vem, né, dos antigos hindus. E lá eles diziam, né, que o segundo chakra, né, que é um ponto energético, está relacionado com os testículos no homem e os ovários na mulher. Então, a pessoa acaba trazendo repercussões para esse chakra, né? Então, os vritis dos chakras, eles são afetados por essa questão. Então, existe todo um bloqueio que deve ser trabalhado também, né? Então, se você tiver interesse na questão, aconselho você a pesquisar sobre os chakras. Se você tiver interesse, eu posso sugerir pesquisadores que falam muito bem sobre isso, sobre esse centro de força. E temos muitos chakras no corpo, 7 principais, né, ligados às glândulas. O segundo chakra sexual, ligado aos ovários da mulher e aos testículos no homem. Os antigos egípcios, né, as mulheres que tinham problemas no baixo ventre, eram convidadas a fazer a dança do ventre, né, que é uma forma de você desbloquear essa região e de mexer essa região, e uma forma que algumas mulheres que elas tinham dificuldade, às vezes, com a questão de procriação, né, elas faziam a dança do ventre justamente para desbloquear essa região, né, e conseguir manifestar isso. Lembrando que a procriação na mulher, ela está relacionada não só a filhos, mas também a trabalhos, a criações, a manifestações que a mulher faz no mundo, né? O ato de gerar não é somente de prole, não é somente de filhos, ele também é de gerar coisas para o mundo, coisas em prol do mundo, em prol da humanidade.
é um ato criativo, né, de criar e de concretizar. Então, isso, né, precisa ser revisto, né, e toda a ancestralidade feminina, o trabalho, eu indico muito o trabalho da mudança do ventre, constelação familiar sistêmica, o trabalho do próprio sagrado feminino, tá? Hoje eu tô com um papo filosófico zen aqui com vocês, né? Eu, como médica integrativa, tenho, e eu sou espiritualista também, né? Aos poucos eu estou me abrindo para vocês, então eu tenho essa visão também, tá? Não é todo médico integrativo que vê assim, mas eu vejo assim, tá bom? Já vou falar de medicina, tá, gente? Estou falando um pouco desses aspectos sutis, certo? Que também é medicina para mim, né? Os médicos do futuro, ao meu ver, né? E ao meu ver, do que eu entendi, do que é profetizado, né? Eles terão conhecimento da biologia, mas também terão conhecimento do emocional e do sutil do paciente. Esses são os médicos do futuro, certo? Capazes de integrar físico, mental, emocional, energético e espiritual. Então, da parte integrativa, nós temos, da parte sutil integrativa, nós temos essa questão psicossomática, certo, gente? Então, eu recomendo esse tipo de trabalho, o estudo do sagrado feminino. E para quem quiser aprofundar mais, dá uma olhada lá no SUFENE, Simpósio de Saúde Feminina Integrativa, que foi ao ar em outubro de 2015. Eu já vou falar agora da parte ambiental. Deixa eu dar uma cumprimentada no povo aqui. Vera Maria, Rocilane, Daniele, Bernadette, Elane, Felipe, Daniele. Faz sentido a relação dos ovários com essa energia, sim. Certo, gente? Então, na parte ambiental, é a parte que mais me preocupa. Por quê? Porque eu cheguei a fazer um PDF, baixei um PDF de 2001, até posso colocar o link aí embaixo se alguém se interessar. Em 2001, isso de quase 20 anos atrás, né? Sobre os principais xenobióticos, né? Relacionados e catalogados pelo Ministério da Saúde, há 20 anos atrás, certo? E assim é aterrorizante, né? Os disruptores endócrinos são pouco conhecidos no Brasil, mas tem vários estudos sobre eles no exterior. São disruptores endócrinos ou desreguladores endócrinos, certo? São substâncias químicas que são presentes hoje em dia em quase tudo o que a gente toca, cheira e sente. Por exemplo, existem disruptores endócrinos principalmente nos cosméticos que nós usamos, né? Nos produtos que passamos no corpo, né? Produtos de higiene corporal, na alimentação através dos agrotóxicos que também podem funcionar como disruptores endócrinos, a presença de metais pesados que estão presentes desde o ar que a gente respira, desde o solo contaminado, cádmio, mercúrio, vários disruptores endócrinos. Essas substâncias, elas são assim descritas e assim catalogadas, porque elas agem em pequenas doses no organismo e elas são capazes de desregular os nossos hormônios. Ainda se tem pouco conhecimento, pouco estudo do alcance disso, mas é algo extremamente preocupante, né? Desde o bisfenol A, é um xenoestrógeno, né? Um dos principais xenoestrógenos, né? Que também é um disruptor endócrino. Os xenoestrógenos, né, como o nome diz, são estrógenos externos, né, que não são produzidos pelo corpo da mulher, estão no meio ambiente, né. Um dos principais representantes de xenoestrógenos que nós conhecemos é o bisfenol A, existem muitos outros. O bisfenol A, o que ele causa? Ele liga-se no receptor celular do estrógeno, que causa alterações, né, hormonais. Então, muitas vezes, quando a mulher ela tem ovários policísticos, ela tem uma presença muito grande de xenoestrógenos no seu corpo. E uma das formas que nós temos de libertar a mulher fazendo com que o organismo dela elimine esses xenoestrógenos, né?
para que eles não ajam como influenciadores externos de toda a mecânica, de toda a biologia celular molecular, né, e toda a produção de hormônios. Então, isso é importante, né? A questão dos disruptores endógenos, endócrinos e a questão dos xenoestrógenos. Xenoestrógenos são tipos, né, de disruptores endócrinos. Então, vocês compreendem que esses disruptores endócrinos, eles estão presentes em tudo, eles não fazem mal só para o nosso organismo, eles fazem mal para o meio ambiente também, né? Então, é muito, muito importante a gente rever os cosméticos que usa, né? Muitos deles são carregados de chumbo, são carregados de várias substâncias químicas, né? Inclusive no Sufene teve uma palestra sobre isso. Eu mesma já fiz um e-book sobre maquiagem natural e, enfim, as mulheres tendem a ser mais contaminadas nesse sentido do que os homens, justamente por isso. Tá? Mas isso tem em tudo. Hoje em dia já está sendo já visto essa questão do bisfenol A, pelo menos esse, né? Que é presente no plástico, na madeira de criança, em alguns brinquedos, né? Em embalagens, né? E isso já está sendo já visto. Mas quer um exemplo de bisfenol A? Aqueles copinhos de plástico. A gente coloca lá café quente, chá quente, a gente está tomando também bisfenol A, tá? Então, não é o único xenestrógeno que existe, existem muitos outros. E só sobre disruptores endócrinos, só sobre xenestrógenos, a gente poderia fazer um vídeo inteiro sobre isso. É uma situação altamente preocupante e séria, certo? Isso também pode estar na gênese dos ovários policísticos, tá? Eu, pelo menos, quando eu percebo que a mulher ela tem contaminação por xenobióticos, xenoestrógenos, eu faço isso também. Eu acabo fazendo proporcionando meios para que o organismo se liberte disso, tá? Isso é possível. A gente minimiza, zerar, hoje em dia, no nosso atual nível de civilização, né, entre aspas, né, e atual nível de contaminação, é meio difícil zerar, mas a gente minimiza o máximo possível, certo? Então, eu já falei aqui da psicossomática, da parte integrativa, da parte energética, já falei aqui da parte ambiental, né, principalmente sobre os disruptores endócrinos, e agora eu vou falar um pouquinho, isso seria tema para um vídeo só sobre isso, né? A gente pode falar isso numa próxima oportunidade. Vamos falar agora sobre outro tópico, né? O tópico alimentar, tá? Bem, nós sabemos que o frango, o gado, né, os ovos, o leite, eles estão carregados de hormônios. Mesmo que, né, ainda que a pessoa me diga assim, ah, mas eu só compro orgânico, não é adicionado hormônio, ok, não é. Mas, digamos, vamos tomar como, por exemplo, o leite da vaca. Né? Uma vaca ela só produz leite se ela estiver prenha, assim como uma mulher só produz leite se ela estiver gestante, porque o leite vai servir para o filho dela. Né? Existe toda uma carga hormonal, né, da vaca no leite, que é muito maior do que a nossa, até pelo tamanho da espécie, né? E existem estudos e mais estudos sobre isso, né? E o potencial do leite de causar alterações, principalmente, né, relacionadas aos hormônios, né? Que seriam, né, que atingiriam em cheio a próstata nos homens, os ovários nas mulheres, tá? Existe um hormônio, leite IGF-1, que ele tem, inclusive, correlação com diabetes mellitus tipo 1, né? Existem estudos demonstrando que crianças, né, que consomem muito leite têm maior predisposição a desenvolver diabetes mellitus tipo 1 no futuro, e outras doenças também, tá? Mas por que eu falei da diabetes? Depois vocês vão entender. Então, gente, vocês entendam que esses produtos são excreções de fêmeas. O leite é excreção de uma fêmea, né, da vaca, né? Os ovos é a excreção da fêmea, que é a galinha, tá? Então, e a própria carne, né? Hoje em dia, para que o frango ele é abatido rapidamente, ele tem que crescer muito rápido. Então, são administrados hormônios, são administrados antibióticos, são administrados hormônios na vaca para que ela se mantenha o tempo todo, né, produzindo leite. Tudo isso passa, né, pela carne dos animais, pelos ovos, por todos esses excrementos desses animais. E as pessoas se alimentam disso.
Se alimentando disso, automaticamente a pessoa está se alimentando de hormônios. E não é novidade para ninguém, né? Isso é bem nítido que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, né? Então a gente percebe hoje uma quantidade muito grande de meninas, 8, 9, 10, 11 anos menstruando, isso é muito sério, né? Então tudo isso está agindo. Essa questão ambiental, né? Esses xenobióticos, né? Agindo como disruptores endócrinos, tá? Essa questão hormonal bastante carregada, bastante presente na alimentação onívora convencional também, está sobrecarregando isso, tá? Essa questão psicossomática também, porque nossa sociedade ela tem se tornado cada vez mais competitiva, né? Com as mulheres cada vez mais tomando o anticoncepcional cada vez mais cedo, por inúmeros motivos, uma educação bastante presente, né? Para as meninas, né, de uso de anticoncepcional são os ovários policísticos e hoje em dia tomando cada vez mais cedo esses hormônios. Então, tudo isso, né, acaba por culminar nessa situação que a gente está vivendo, que eu acho bastante séria e que é algo que me preocupa muito, muito mesmo, né? Então, nós sabemos que a síndrome dos ovários policísticos, como eu já disse, cursa com resistência à insulina, né? Por isso que eu falei da diabetes tipo 1. E ela cursa também, ou pode cursar, com dislipidemia, né? Então, você percebe que o corpo está num estado inflamado, né? E lidando aí com substâncias que são alheias, né? Que são alienígenas, estrangeiras, né? Por isso o sufixo xeno vem disso. Então, gente, então a gente precisa pensar em algo, né, que equilibre ao mesmo tempo essa questão sutil, essa questão ambiental, essa questão alimentar, né? Então, as soluções, né, que nós temos, né, além dessas questões que eu falei, é a alimentação baseada em plantas. Por que alimentação baseada em plantas? Porque dentro do universo da alimentação baseada em plantas, né, nós estamos livres desses hormônios, porque não há derivados animais nessa alimentação. Então, ela é uma alimentação que, por si só, ela é anti-inflamatória, ela modula a resposta à insulina, né? Então, ela diminui a resistência à insulina, ela é capaz de trabalhar no índice de massa corpórea, na dislipidemia, tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando a mulher ela resolve migrar, fazer tudo isso e aliar isso a uma alimentação baseada em plantas, a resposta que ela tem tende a ser muito melhor, porque ela consegue reverter vários parâmetros numa aplicação só, que é a aplicação alimentar, da alimentação baseada em plantas. E nós temos muitos estudos, e eu vejo em consultório também, a diminuição da resistência à insulina, né? Das pessoas que fazem alimentação baseada em plantas, né? Tanto é que, que a medicina clássica, como ela trata o ovários policísticos? Ela trata com metformina, que é um remédio que é usada para diabetes, né? E também para pré-diabetes, né? Ela não baixa a glicemia em si, mas ela age, né, nessa questão da resistência periférica à insulina. E também, né, trata com anticoncepcionais, ok? Sendo que dentro da medicina integrativa nós temos um leque muito maior. Eu vou dar uma olhada, tem algumas perguntas, daqui a pouco eu volto a falar sobre o leque da medicina integrativa. A soja parece ser a mais conhecida. Mercúrio tem até nas vacinas. Hoje é difícil encontrar. Meu computador está com um pouco de problema, não vou conseguir ler o resto da colocação. A maquiagem veganas tendem a usar menos produtos químicos? Por favor, fale sobre os xenoestrógenos. Tá. Então tá. Então, Daniele, não, olha só, essa questão de ser vegano, de não ser vegano, isso é bem questionável, tá? O ideal, né, seria você não. Quanto menos coisa. Por exemplo, eu estou usando blush hoje, não tô? Sabe o que é isso, gente? É páprica. Páprica. Parece blush, né? Até quem me vê de perto pensa que é, mas não é páprica. O batom eu já falei dele sobre uma live, eu ganhei de uma paciente, né? Que ela me deu com muito amor e carinho, muito obrigada.
e ela fez com óleo de coco, me parece, alguns óleos essenciais, né? E, assim, é possível você fazer uma maquiagem completa com alimentos, né? A gente chama maquiagem com alimentos. Então, eu até já mostrei esse batom numa live, certo? Eu não compro maquiagem, muito difícil. Só vou comprar se for a mais natureba da natureba da natureba, né? Então, o que eu indico é você procurar natural. Não procure assim por vegano, não vegano. Procure natural, porque natural automaticamente será vegano, né? A páprica é uma planta, então vem então vocês entendem o que eu quero dizer? Vamos por essa lógica, assim que eu penso, tá? Mas voltando aqui para a linha dos ovários, outro dia eu falo só uma live só sobre maquiagem, tá? Então eu vou falar, né? A Daniela tá pedindo para que eu fale sobre os xenoestrógenos, né? Uma live, eu vou marcar uma live sobre isso. Então tá. Então, dentro da medicina integrativa, o leque que nós temos para tratamento dos ovários policísticos são muitos. As principais ervas que nós podemos usar, nós temos, antes de falar da erva, eu vou falar de outra coisa. Na medicina convencional, a gente pode aliar os dois tratamentos, tá, gente? Não preciso, assim, só fazer da medicina integrativa ou só fazer da medicina convencional. Não existe, assim. Você pode somar as duas coisas, tá? Então não precisa, não sinta assim dentro da escolha de Sofia, tipo, eu escolho isso ou eu escolho aquilo. Não, associa, tá? Quem tende a ganhar é o paciente, quando a gente associa e une forças, tá bom, gente? Então tá. Então, dentro, né? Então, o que nós podemos usar, né? Nós podemos usar a convencional, usa a metformina. Nós podemos usar também outros substâncias que baixam a glicemia, entre elas o resveratrol, né? Que ele diminui a resistência à insulina. Nós temos trabalhos científicos mostrando isso, tá? É uma das formas da gente usar. Eu sempre uso o sublingual, que é melhor. Plantas, principalmente a gente tem para tratamento de ovários policísticos, Vitex, Agnus castus e o fenogrego. O Vitex a gente usa mais quando a mulher tem junto, né, muita, né, prolactina, tá? E o fenogrego em outras aplicações. Aliás, o fenogrego ele é bastante usado para a mulher, porque ele também aumenta a produção de leite, ele é altamente desintoxicante. Existem vários usos do fenogrego. Nós também podemos usar a vitamina D, né, regularizar os níveis de vitamina D, e usar, gente, a vitamina B12 e as formas ativas de ácido fólico, né, metilfolato e ácido folínico, formas ativas da vitamina B6, piridoxal 6-fosfato, né, como um medicamento, como um nutracêutico. Até porque, quando a mulher chega, né, com vários anos de uso de metformina ou de anticoncepcional, ela chega muitas vezes com carência dessas vitaminas. E nós temos que repor. E a reposição ela é fundamental tanto pelo consumo dos medicamentos que ela usa, quanto como um nutracêutico, quanto um remédio, né? Então, essas vitaminas elas são fundamentais no tratamento e na reversão dos ovários policísticos. Nós temos também óleos essenciais que podemos usar, principalmente os óleos essenciais que são voltados para o feminino. A gente usa muito de gerânio, de sálvia, rosa damascena, tuia. Né? O óleo de prímula, que é essencial, mas é um óleo que também a gente pode usar nessa questão, certo, gente? A gama, ela é vasta e a riqueza do tratamento, ela é extremamente abrangente, certo? E quanto maior é a aderência da mulher à alimentação baseada em plantas, mais rapidamente ela vai diminuir nível sistêmico de inflamação corporal, ela vai reduzir a resistência à insulina, ela tende a reduzir as taxas das gorduras, né, do colesterol, ela tende a normalizar o seu índice de massa corpórea, certo? E ela rapidamente tende a responder melhor a todo esse tratamento, que é também multifatorial, assim como a patologia é multifatorial, certo, gente? Então, através disso, eu consegui explicar para vocês um pouco
de como um médico integrativo, eu não sei se todos os médicos integrativos trabalham assim, porque existem diferenças entre as pessoas, entre o profissional médico. Por exemplo, a alimentação baseada em plantas, eu sei que existem pouquíssimos no Brasil que trabalham com medicina integrativa e alimentação baseada em plantas ao mesmo tempo. Eu conto nos dedos da minha mão, não conheço mais, se alguém conhecer, me diga. E que trabalha, além da medicina integrativa, alimentação baseada em plantas, também consegue entender e perceber essa questão energética, psicossomática e, enfim, ancestral, são menos ainda. Então, não é todos que vêm da mesma forma e todos que trabalham da mesma forma. Eu vejo assim. Então, essa é a minha visão dentro das ferramentas que eu possuo para tratar o paciente, que é, basicamente, medicina integrativa de um lado e alimentação baseada em plantas do outro. Certo, gente? Eu tô às ordens para dúvidas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. De nada, Daniela, então. Essa questão da soja que você tocou, Daniela, ela é bem polêmica, tá? E a outra questão também eu não vou nem entrar, porque aí seria mexer no vespeiro nesse momento, a gente poderia até falar disso num outro momento, num outro vídeo, mas hoje a gente vai falar basicamente sobre essa questão. Certo, gente? Então, hoje Então, quando a gente consegue acertar a planta, né, e existem várias plantas fitoterápicas, né, as plantas são fitoterápicas, com as plantas a gente faz os remédios chamados fitoterápicos, em cápsulas, a prescrição é em cápsulas, tá? Mesmo que eu assim, uso o fenogrego, a gente pode usar o fenogrego como? Seria o fenogrego, o extrato do fenogrego, mas a gente também pode usar o fenogrego na alimentação, né? A alimentação, a gente pode germinar o fenogrego ou usar ele como um tempero. Ele é meio picantezinho, assim. É um excelente desintoxicante do corpo. Tem esses dois usos, certo? E assim, a gente, na verdade, a gente só precisa acertar a erva, a planta. Quando a gente acerta a planta, o corpo da mulher responde maravilhosamente bem. É a coisa mais linda de você ver. Os ovários, que algumas vezes estão grandes, eles vão voltando ao tamanho normal, a menstruação ela começa a regularizar, né? A mágica começa a acontecer. É quando realmente a cura começa a acontecer, né? Porque o anticoncepcional e a metformina, eles deixam num estado meio que congelado a patologia, não vai além disso. Então é preciso, né, que humildemente essas áreas deem-se as mãos visando a melhoria do paciente, tá bom, gente? Se vocês tiverem dicas para o próximo vídeo, coloquem abaixo, tá? Eu vou agradecer a presença de todos vocês aqui, todos vocês, tá? E até os próximos vídeos. Uma boa semana a todos e pela presença, muito obrigada. Aqui, ó, quem tá dormindo aqui comigo. Coitadinho. Coisa mais linda. Ai, ele tá ronronando, gente. Tá bom? O Odin deseja uma boa semana para vocês também. Muito obrigada pela presença. Até as próximas.